E avançamos agora para a análise. Hoje connosco o jornalista e comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá. Comecemos aqui pelo PSD e por esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos que o PSD vai impor. Tu lês nesta atitude alguma tentativa de instrumentalização do Banco Público no sentido de alcançar a privatização total ou parcial da Caixa, como acusou o Partido Comunista? Há aqui muitas intenções, há muitas agendas e há, sobretudo, muito aproveitamento, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista meramente instrumental em relação àquilo que é a estabilização, a tentativa de estabilização do sistema financeiro português. E temos aqui para todos os gostos. Temos desde essa preocupação de tentar fazer com que a Caixa não derrape um destes dias, como outros bancos já derraparam, sabendo que há enormes fragilidades ao nível do sistema financeiro português. É preciso aqui recordar que quando Cavaco Silva deu posse a António Costa, ele chamou-lhe a atenção para a necessidade de haver uma forte estabilização do sistema financeiro. E Cavaco Silva sabia muito bem do que falava, como de resto sabem praticamente todos os antigos ministros das Finanças, e por isso esta entrevista de Bagão Félix é uma entrevista com uma frase absolutamente lúcida, que é olhar para dentro da Caixa e é claramente abrir uma caixa de Pandora com resultados e consequências que nós não conhecemos. E aí passamos para a questão do aproveitamento político. Inevitavelmente isto ia acontecer, isto é, a tentativa de aproveitar politicamente aquilo que tem sido o banco que financia o que nós chamamos o Bloco Central de Interesses há muitos anos. E por isso não é despiciente aquela declaração de Catarina Martins, dirigente do Bloco de Esquerda, quando diz: muito bem, se querem então investigar, olhando para a bancada do PSD, se querem investigar, vamos investigar tudo. Isto é, não apenas aquela que é a preocupação dos social-democratas, que claramente estão a olhar para este caso como uma fragilidade do executivo de António Costa, mas olhar também para aquilo que foi o aproveitamento, o alegado aproveitamento do PSD ou de dirigentes do PSD relativamente a este banco. Agora vamos ver porque é que o PSD quer esta comissão de inquérito. Porque se olharmos para aquelas que foram as revelações de muitos dos buracos financeiros que lá estão, e olhando para os nomes das empresas e olhando para os timings em que esses tais buracos foram criados, nós vemos que isso coincide exatamente com duas figuras, Armando Vara e José Sócrates. E daí que, claramente, as armas do PSD se virem para a Caixa Geral de Depósitos na tentativa de explorar exatamente essa brecha que aí foi aberta. Agora, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que não querem o PS completamente desguarnecido, vão certamente querer alargar esta comissão de inquérito e fazer olhar para aquilo que foram não apenas estes buracos, mas eventualmente outras ações de má gestão provocadas nos tempos em que era o PSD a governo. Sendo, de acordo com o que diz o PSD, o objetivo desta comissão de inquérito apurar responsabilidades de governos e de administrações, vamos admitir que são apuradas essas responsabilidades de políticos e de administradores. Se pensarmos naquilo que aconteceu com, julgo que foram 5 as comissões de inquérito a bancos portugueses nos últimos anos, o quê? Não? O que é que isto pode dar? Por isso é que eu achei graça como é que tu conseguiste dizer essa frase sem te rir, não é? As consequências. Quais consequências? Não vai haver consequências nenhumas. Criarmos mais uma comissão de inquérito. Só não é perda de tempo porque, entretanto, se vai revelar muita coisa. E nessas revelações, nós, cidadãos, nós, contribuintes, que constantemente estamos a pagar isto, costuma-se dizer que há duas coisas certas na vida, que é a morte e os impostos. No caso dos portugueses, há 3, que é a morte, os impostos e as recapitalizações dos bancos por causa das más gestões. E, portanto, vamos perceber que, na verdade, houve aqui não apenas negligência, mas muito provavelmente forte incompetência e até, em alguns casos, crime, isto é, aproveitamento danoso daquilo que eram dinheiros e, neste caso, por maioria de razão, dinheiros públicos. E vamos também perceber que, na verdade, depois de tudo apurado, depois de tudo mais ou menos esclarecido, não vai acontecer nada. E nós temos tido um rasto de casos de investigações, nomeadamente a este nível de comissões parlamentares, que depois têm uma de duas coisas. Ou relatórios de conclusões um pouco ambíguos, ou então relatórios um pouco mais assertivos, mas que do ponto de vista das consequências reais acaba por não significar nada. Poderão ser esses crimes, de resto, que falas, que podem estar subjacentes nesta afirmação de Bagão Félix, claro que quando sim, diz claro que sim. A comissão de inquérito até porque ele fala aqui do atirar de lama e do minar da confiança dos portugueses. Porquê? E esse é o tal aspecto que aqui tem o lado negativo, que é quando nós soubermos tudo isto, vamos
cada vez menos confiar nos bancos. É aquela história que se diz das fábricas de salsicha, que o melhor é não ir lá espreitar ou então não as comemos, sem querer danificar a imagem desse produto alimentício, mas a verdade é que quando nós começamos a conhecer melhor como é que funcionam os bancos, cada vez nos apetece menos deixar lá o dinheiro. Ouvíamos esta quarta-feira o Primeiro-Ministro dizer que a recapitalização da Caixa não prevê despedimentos, prevê apenas uma redução resultante de aposentações, uma redução de pessoal, bem entendido, resultante de aposentações, mas aquilo que também temos ouvido por parte dos analistas, Ricardo, é que se não houver despedimentos, tem de haver necessariamente um agravamento do déficit. Como é que se cumpre então essa meta do Governo dos 2,2%? O problema é que vai haver as duas coisas, Fátima. Vai haver despedimentos e vai haver agravamento do déficit. António Costa ontem, durante o debate quinzenal, já falou disso, já falou de que o encerramento de balcões vai ser feito consoante as necessidades de estar presente ou de não estar presente e aquilo que é o verdadeiro papel da Caixa Geral de Depósitos. E aí deixou aberta essa possibilidade de, a certa altura, os tais gestores que estão a ser muito bem pagos, até com críticas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista contra o Executivo de António Costa, vão certamente, até porque, sendo bem pagos, esperamos nós, são minimamente competentes, a perceber que é insustentável um banco que se quer agora ajustar a uma nova realidade e que está agora a ter até um financiamento que, para ser aprovado junto da Comissão Europeia, vai ter que ter contrapartidas do ponto de vista daquilo que é a sua bondosa distribuição de verbas, vai ter que, a certa altura, encolher em alguns lados. E António Costa começou já a preparar aí o terreno. Segundo lugar, nós já percebemos que António Costa, como de resto Mário Centeno, não sabem qual é que é o valor deste refinanciamento e, portanto, ainda ontem o Primeiro-Ministro disse, vamos ver, não vamos entrar em especulações, vamos esperar para ver qual é que é o real... Mas, Ricardo, e provavelmente vai ser muito mais do que aquilo que está a ser dito até agora e, portanto, a probabilidade disto vir mexer no déficit é bastante elevada. Se não sabem qual é o valor, o que é que estão a negociar então com Bruxelas? Isso foi o que António Costa depois respondeu à bancada parlamentar do PSD, quando foi acusado de andar a discutir com Bruxelas antes de dizer aos deputados portugueses o que estava a acontecer. E a resposta foi essa mesma. Os deputados portugueses serão os primeiros a saber o que é que verdadeiramente vai ser discutido. Ou seja, eu diria que nesta altura apenas se está a preparar o terreno para que Bruxelas permita este financiamento. Qual é que é o montante? Isso eu acredito que ninguém saiba neste momento. E essa é também uma das partes que mais me preocupa, porque se não se sabe nesta altura, muito provavelmente vai acontecer como aconteceu com outros bancos, em que se começou com uma estimativa muito baixa e depois a certa altura, aquilo era 2 ou 3 vezes superior. E será por não terem ainda consciência desse valor que também não adiantam ainda, ou não adiantaram ainda, que fatura é que os contribuintes portugueses poderão ter de pagar neste processo de recapitalização da Caixa? Eles só não sabem exatamente quanto é que é o número exato, um número aproximado. Agora, a ordem de valor eles já sabem, só que não a revelam, porque se a revelassem agora, isso seria muito contraproducente a 2 níveis. Em primeiro lugar, ao nível daquilo que é a avaliação que a própria Comissão Europeia está a fazer desta operação. Em segundo lugar, iam começar já a dar o flanco aos partidos da oposição à direita, que, inevitavelmente, iriam aproveitar, até provavelmente fazendo copy-paste de discursos do Partido Socialista quando o PSD estava no governo, declarações muito fortes contra aquilo que são as intenções deste governo. Para fecharmos este capítulo Caixa, com tantas dúvidas que acabas por nos recordar, como é que se pode garantir que a Caixa continua a ser um banco público com capitais nacionais, tendo nós ouvido esta quarta-feira o Ministro das Finanças a dizer o projeto do Governo é que a Caixa continua a dinamizar a economia? Pois, mas eu acho é que o Governo não tem ainda uma estratégia para isto. E aqui é preciso recordar um bocadinho, muito rapidamente, que era António Costa tinha um plano, não sei se bom se mau, de criar uma espécie de super banco mau. Isto é, em que se encaixavam tudo aquilo que eram os créditos mal parados, nomeadamente, e se calhar por maioria de razão, estes créditos mal parados da Caixa Geral de Depósitos. Não havendo esse plano, ou ele não indo para a frente, então fica-se aqui com um problema. E um problema que é complicado, que é saber então para que é que vai servir esta Caixa. E todos nos recordamos daquilo que foram os planos de um banco de fomento, um banco de investimento que ia ser criado, até já tinha funcionários a ser pagos e tudo, e que a certa altura se evaporou. Porquê? Porque se pensa agora, eventualmente, que a Caixa Geral de Depósitos pode cumprir essa função. Para cumprir essa função, então, ela vai ter que ser muito reorganizada. Se é muito reorganizada, ela vai precisar de muito dinheiro. Em segundo lugar, vai precisar de menos funcionários. Os jornais, atentos também aos 100 dias de funções do Presidente da República, diz, por exemplo, que o Público 100 dias a angariar capital político
político para o futuro. Que capital político procura Marcelo Rebelo de Sousa? Mais do que o que ele tem, já não é muito possível. Ele tem a simpatia dos portugueses, conseguiu, de alguma maneira, retirar a crispação que vinha das eleições legislativas, conseguiu, apesar de tudo, um equilíbrio entre aquilo que eram as expectativas de um eleitorado à direita que não tinha ficado completamente convencido com esta chegada do poder de António Costa e, finalmente, tinha também conseguido recriar, reinventar aquela que é a função do Presidente da República, tendo em conta que a Constituição lhe dá muitos poucos poderes. Onde é que ele vai para além disto? Ou melhor até, como é que ele vai conseguir lidar com tudo isto no momento em que houver maiores contrariedades ou no momento em que a crispação política inevitavelmente afetar aquilo que é a posição do Presidente da República? Essa é a grande incógnita. Isto é, o que temos visto até agora é o Marcelo simpático, o Marcelo que vai para a praia e tira selfies com jovens, mesmo com os seguranças afastados, o Marcelo que não para de falar e acaba até por gastar um bocadinho aquele que é o seu principal instrumento, que é a palavra, mas falta saber, no momento em que ele tiver que utilizar essas palavras, que entretanto ficaram um bocadinho mais desgastadas, para resolver uma crise política que eventualmente pode surgir depois de uma crise económica, por exemplo, como esta agora que estivemos aqui a falar, por via de um sistema financeiro completamente regulado, essa é que é a grande questão. Estes foram os 100 dias fáceis, eu diria que ainda falta vir os 100 dias difíceis. É, portanto, difícil anteciparmos o momento em que esta relação, até agora minimamente sólida e duradoura, permaneça? Sim, sólida claro que sim. E duradoura. Por dois motivos. Em primeiro lugar, Marcelo Rebelo de Sousa é absolutamente imprevisível, para o bem e para o mal. Em segundo lugar, todos percebemos que esta relação de equilíbrio é uma relação que, neste momento, satisfaz muito mais o Presidente da República do que António Costa. Isto é, António Costa percebe que, de alguma maneira, está refém desta simpatia que Marcelo Rebelo de Sousa tem conquistado, mesmo até à custa daquilo que é agradar ao eleitorado de esquerda, que vê aqui uma espécie de guarda-chuva, semelhante àquele que António Costa lhe colocou por cima da cabeça quando as celebrações da 10 de junho. Um comentário também, esta afirmação de Guilherme Silva ao I. Uma derrota nas autárquicas pode levar a convulsões no PSD. Não é difícil perceber porquê? Não é difícil perceber porquê. E aqui juntamos mais uma vez a Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha chamado a atenção para a importância simbólica das eleições autárquicas, mas vinda de quem vem, Guilherme Silva não é uma figura qualquer, é uma figura que tem visibilidade, tem peso, representa um setor importante de uma área do PSD na Madeira que durante muito tempo teve relevância. E por isso esta declaração é uma declaração que Pedro Passos Coelho deve ler com muita atenção, porque na verdade está já a preparar-se e os palcos são vários, aqui no Porto, por exemplo, ele está também já a preparar-se de espécie de sucessões daquilo que foi uma máquina montada na altura de Pedro Passos Coelho. Até que ponto Pedro Passos Coelho estará disposto a uma de duas coisas? Em primeiro lugar, dar o poder de mão beijada, ou em segundo lugar, não conseguir aguentá-lo perante pressões externas? É o que falta saber. Há uma coisa que nós sabemos de Pedro Passos Coelho, ele é extremamente resiliente, já mostrou que conseguiu aguentar uma legislatura em condições extremamente difíceis. Não me espantaria nada que ele, contra tudo e contra todos, resistisse mesmo a declarações como esta. Vamos olhar ainda o Diário de Notícias a dizer-nos que as autoridades francesas, não era o Diário de Notícias, ajuda-me, qual é que era? Sim, o Diário de Notícias. Era o Diário de Notícias, a dizer, aqui, exatamente, que as autoridades francesas alertam para a ameaça jihadista e de resto nós ouvíamos esta quarta-feira o próprio primeiro-ministro francês a admitir essa possibilidade de França voltar a ser palco de um atentado terrorista mortífero. É de todo impossível prever onde é que isso possa acontecer. Claro. Como é que um país que enfrenta esta convulsão social agora relacionada com as polémicas em torno do novo Código de Trabalho, que está a ser palco de uma competição com visibilidade mediática em todo o mundo, como é que um país pode resguardar-se deste tipo de ameaças? Não pode, e esta é a preocupação. Há aqui uma espécie de tempestade perfeita, sobretudo a conjugação de três fatores. Em primeiro lugar, um evento com esta dimensão, e isto atrai imediatamente as atenções, nomeadamente os terroristas, que sabem que as câmaras de televisão estão lá todas instaladas. Segundo lugar, os hooligans. Os hooligans vieram perturbar tudo isto, vieram permitir que no meio deles possam existir terroristas, com outras intenções que não as deles, que basicamente é embebedar-se e partir janelas, para cometerem atos extremamente graves. Terceiro lugar, a verdade é que o terrorismo tem os chamados lobos solitários
que nestas alturas são muito mais ágeis a poderem atuar. E, portanto, eu percebo aqui o problema das autoridades francesas. Eles devem dar aqui um bocadinho a apanhar chapéus no meio de tudo isto, e a probabilidade de acontecerem coisas graves até ao final desta prova, infelizmente, é muito grande. Mais preocupado fico ainda com a questão dos Jogos Olímpicos no Brasil, porque então, no Brasil já nós nem sequer temos a organização que aparentemente a polícia francesa estava a montar para esta situação. Ouvi há dias alguém fazer uma crítica nestes termos. As autoridades francesas ficaram tão preocupadas e tão focalizadas em prevenir qualquer ameaça terrorista que esqueceram-se precisamente de prevenir a atuação de adeptos fanáticos, de hooligans. Tu partilhas desse reparo? Não sei, eu espero que não. Eu acho que a polícia tem perfeitamente capacidade de prever vários géneros de situações em simultâneo e, portanto, também seria até muito estranho, tendo em conta a tradição da existência do hooliganismo e, sobretudo, sendo a França um país muito central na Europa, onde chegam com muita facilidade pessoas de vários pontos, era muito estranho que a polícia não tivesse, de alguma maneira, um plano para estas situações. A verdade é que estas situações são também sempre muito difíceis de resguardar, a não ser que seja num Estado totalitário e policial, mas então não faríamos estas provas nestes países, fazíamos para ir na Coreia do Norte. Estamos a uma semana do referendo no Reino Unido, os jornais equacionam que pode o Reino Unido perder ou ganhar com a saída da União Europeia. O próprio governo britânico tem dramatizado o discurso, dizendo o que é que os britânicos podem perder com essa saída, e a pergunta é mesmo essa: o que é que perdem e o que é que ganham? Pois, perdem muito e podem ganhar muito, depende da perspectiva, e aqui, tentando ser isento, a verdade é que há argumentos muito válidos de um lado e de outro, e eles estão agora a ser jogados e com muita força. O editorial do jornal Sun, é um jornal popular e com enorme influência, sobretudo na camada de população menos letrada em Inglaterra, fez uma campanha claramente violenta, chamando a atenção para aquilo que seriam os benefícios da Inglaterra deixar de estar, o Reino Unido deixar de estar na situação ambígua em que está, porque na verdade não está de alma e coração neste projeto europeu. Do outro lado, Cameron, que percebeu que a jogada que fez era uma jogada inteligente do ponto de vista tático para o momento em que ele vivia, mas que é uma jogada muito perigosa, e ele está agora a sentir o risco de tudo isto, está a jogar também uma cartada forte, que é a cartada do medo, dizendo aos britânicos, basicamente, vocês vão pagar muito mais impostos se nós sairmos da União Europeia. Cortes na educação, cortes na saúde, também tem sido cortes, uma descida da Libra absolutamente dramática e, sobretudo, o terror de ver os investidores a fugir daquela que é uma das praças financeiras mais importantes do mundo. Ora, muito bem. E, precisamente, relacionado com isso, temos aqui jornais internacionais, neste caso o britânico, a noticiar um incidente na campanha em torno do sim e do não à continuidade do Reino Unido na União Europeia. Diz-nos o Guardian que 2 barcos, um afeto à campanha do líder do UKIP, Nigel Farage, e outro barco de Bob Geldof, chocaram no meio do Rio Tamisa, num protesto relacionado não diretamente com o referendo, mas sim com a política de pescas da União Europeia. Os pescadores decidiram protestar depois do governo do primeiro-ministro britânico ter avisado que sair da União Europeia no referendo provocaria uma tal turbulência económica que rapidamente seguiriam aumentos de impostos e de cortes na despesa. E, Ricardo, a questão das pescas é um assunto que afeta não só países como o Reino Unido, mas também países como Portugal, como Espanha. É, portanto, uma problemática europeia. E é que devemos estar atentos, porque, na verdade, mesmo as consequências do Brexit, por exemplo, ao nível das pescas, que é um nível que nos afeta, poderá ter repercussões muito, muito fortes, e isso não deve ser minimamente negligenciado nesta altura. Este é um episódio mais ou menos caricato entre uma estrela de rock e um líder político um bocadinho excêntrico, mas a verdade é que isto mostra também como a sociedade britânica está dividida e como qualquer caso, qualquer tema é neste momento possível de separar águas e de pôr pessoas tão diferentes a falarem da mesma coisa, mas a partir de pontos de vista completamente distintos. Tu concordas com aqueles críticos que dizem que a União Europeia destruiu a indústria das pescas e o setor das pescas de vários países? Não, eu acho é que foi, redistribuiu, digamos assim, isto é, países como o caso de Portugal, que tinha frotas muito importantes, e aí até é irónico ver agora Cavaco Silva, tê-lo visto recentemente a defender a política do mar, quando ele deu um contributo muito importante para desmembrar exatamente essa mesma frota pesqueira. Países como Portugal perderam claramente. Houve outros que, entretanto, ganharam. Houve uma tentativa, e eu acho que a Europa não tem completamente culpas nisso tudo. Os equilíbrios de forças eram também muito difíceis de manter mais ou menos sob guarda. Agora, nós não sabemos, a partir do momento em que este projeto europeu, se por acaso ganha a saída do Reino Unido,
que projeto europeu é que será e depois de que maneira é que afetará todas estas áreas, e parece-me que nós, por exemplo, e outros povos europeus estão demasiado tranquilos em relação a este referendo que tem uma enorme importância. Nos 3 minutos finais que nos restam, olhamos para esta notícia do New York Times a dizer que o FBI está a ter dificuldades em lidar com o terrorismo e a falar do que mais poderia ter sido feito no caso de Omar Mateen, o autor do massacre no Clube Gay de Orlando. Diz o jornal que o facto das autoridades receberem diariamente milhares de denúncias não ajuda a fazer uma filtragem adequada. O que é que dificulta, Ricardo, a investigação sobre os antecedentes de um potencial criminoso como foi o caso deste homem? Acho que o mal está naquilo que foi a política instalada por George Bush. George Bush quis quase que um Estado, um Big Brother, a olhar para toda a gente, a escutar toda a gente, e incutiu até um espírito de, se vires alguma coisa, denuncia. E isso pode parecer, num primeiro momento, razoavelmente eficaz, mas a certa altura torna-se um pesadelo autêntico para as autoridades. Porquê? Porque elas começaram a receber milhares e milhares de denúncias. Muitas delas eram muitas vezes de maridos ou mulheres insatisfeitas ou desconfiadas, vizinhos descontentes porque o cão ladrava à noite, e tudo isso eram razões para começar a fazer denúncias à polícia, que começou, obviamente, a filtrar e a perceber que das 20 mil chamadas que recebia num único dia, se calhar só 5 é que eram minimamente credíveis. E depois, a certa altura, no meio dessas 9.995 que ficaram de fora, apareciam casos como o deste personagem absolutamente enigmático, que na verdade merecia ter tido uma outra atenção. E daí que Hillary Clinton tenha perguntado como é que alguém que tinha sido interrogado pelo FBI tão facilmente conseguiu comprar uma arma. E é obviamente que é a questão das armas a que ela se queria referir, mas é também a questão da incapacidade que a polícia tem de andar a seguir todos estes casos no momento em que há esta avalanche de denúncias. E essa incapacidade, pergunto eu, não terá a ver também com as fragilidades, com as debilidades da partilha das bases de dados, das bases de comunicações, das bases de informações entre as diferentes instâncias? Pois, não sei. Eu aí acho que muito provavelmente, eu não sou grande conhecedor disso, mas muito provavelmente houve grandes evoluções, quer a nível tecnológico, quer a nível de recursos financeiros e humanos nesta área da segurança. Agora, o problema é que o terrorismo é muito difícil de combater. São pessoas que, a partir das suas garagens, a certa altura aparecem com armas do nada, e instalam-se dentro de uma discoteca e começam a disparar sem que haja uma capacidade de resposta minimamente eficaz. E, portanto, aqui, na verdade, e aí todos nós temos também alguma responsabilidade, tem que haver uma espécie de medidas preventivas, isto é, não se pode combater o terrorismo quando ele já está instalado junto das nossas casas, e isto é uma coisa que pode demorar provavelmente gerações. Ou até nunca se alcançar. Ricardo, obrigada por ter estado connosco mais uma vez. Ficamos por aqui, reencontramos-nos mais logo. Até lá.